quando você começa a se defender demais, e assim, não é só uma pessoa, é 2, 3, 4. Quando você percebe esse padrão, caramba, todo mundo que eu vou falar disso, todo mundo discorda disso. Uhum. Cara, aí você começa... Esse é o momento que a gente tem que parar e se questionar. Cara, Ligar o alerta. será que eu estou distorcendo a realidade? E a gente faz muito isso, muito, assim, com tudo. Que o exemplo mais clássico é... Clássico não, assim, que a gente pensa... É assim, distorcer a realidade, eu estou enxergando uma coisa que não é. Uhum. Só que é muito mais sutil. Tem aqueles detalhezinhos que você anula e não está vendo. Aí aconteceu uma história, você conta só essa parte, essa e essa, você pula aquela que não te interessa. Tipo, você brigou com alguém. E aí, de repente, sei lá, 3 amigas, né? É um grupo de 3 amigas, você brigou com uma e agora está conversando com essa daqui. Aí a outra não quer ficar brigada com nenhuma das duas e fica ali no meio. Fica entre a cruz e a espada. Essa que tá aqui vai contar a história. Não, foi porque assim, e vai pulando as partes onde ela estava errada. Já é uma distorção da realidade. Sim. E não é que a pessoa está mentindo. Para me defender emocionalmente, eu tenho que distorcer a realidade de algumas coisas para ficar coerente com o meu repertório emocional, o meu repertório de crenças. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma crença muito arraigada que eu sou uma pessoa muito, sei lá, um bom samaritano e tal, mesmo que eu não seja, mas eu tenho lá no meu inconsciente essa crença. Para defender essa crença de que eu sou um bom samaritano, todas as vezes que eu faço alguma coisa que não é muito legal, que eu sacaneio alguém, faço uma sacanagem com alguém assim, passo a perna em alguém de leve, ou eu distorço a realidade para, tipo, não, mas não foi bem assim, ou então eu vou pulando essas partes na hora que eu vou contar essa história para mim mesmo, ou então essa minha crença vai ser afetada. E de repente é uma crença muito arraigada para mim, por exemplo, não, eu sou uma pessoa boa e tudo, né? E minha mãe sempre falava que eu sou uma pessoa muito boa, então eu sou. E para defender essa crença, eu distorço a realidade, edito histórias, sabe? A nossa editora aqui, a gente manda o podcast para ela, o podcast tem 1h20, ela corta um monte de coisa, tá aqui a história. Ela, não, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, aí junta, aí fica podcast de 1h20 e fica com 50 minutos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Dá um jeito de mostrar isso aí, Natasha, quando esse podcast sair editado. É a mesma coisa. A pessoa vai tirando trechos e os trechos que não interessam para ela da história, junta tudo e agora ela tem uma história toda bonitinha, onde ela é a certinha da história e tal, injustiçada. Não, fui injustiçado porque, olha só, aconteceu isso, 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 isso. Aí por isso que tem aquelas coisas, né, mãe? Você tem que sempre ouvir o outro lado. Então, o ponto-chave aqui nessa parte da distorção, de eu achar que eu estou certa, que eu estou sempre certa, né? Eu estou distorcendo tanto ao ponto de achar que eu estou certa, para identificar isso aí é observação, né? Sim. Igual nesse ponto que eu te contei que aconteceu comigo, com a barata, eu nunca tinha parado para pensar nisso daí, né? Porque só eu que saí correndo, louca, desesperada, pulando. Todo mundo ficou para trás olhando, tipo assim, gente, o que está acontecendo, né? Tá vindo alguém aqui atrás e tudo. Então, isso é um ponto muito interessante, né? De observação. A pessoa se observar ao redor o que está acontecendo. Porque igual a gente conversou em um dos podcasts também, de que a pessoa às vezes acha que não tem uma fobia. E ela pode também, na observação, né, ver que ela tem. E às vezes até está relacionado aqui com a distorção. Ela distorceu, está achando que não tem fobia, e ela tem uma fobia, porque ela já distorceu tanto que... Exatamente. E tem um padrão recorrente que eu já vi em algumas pessoas, algumas não, acho que a grande maioria faz isso. Esse mesmo processo, caramba... Esse mesmo processo que eu acabei de discorrer aqui, a pessoa, para defender uma crença, algo que faz parte da personalidade dela, ela edita a história e tudo. Tem um padrão muito recorrente com pessoas que têm fobias, que é também editar essa história ou começar a dar um significado diferente para a fobia
de tanto ouvir as pessoas criticarem ou julgarem, falar assim, deixa de ser besta, isso é uma bobagem, olha só, é só uma barata, é só uma lagartixa, é só uma aranha, é só pegar um pau e uma vassoura, ou medo de altura. Não, mas olha aqui, é super seguro aqui. Você não vai cair. Não vai cair. De tanto ouvir essas críticas, de tanto ser criticado ou fazer chacota, a pessoa começa a, por exemplo, negar a própria fobia. E isso não resolve. A pessoa começa a acreditar, não, isso é uma bobeira mesmo, eu preciso parar com isso e tal. Só que nessa de negar, entra na negação da fobia. Ou seja, isso é uma distorção. O processo de negação, ele vem da distorção. Para a gente negar, é um processo sofisticado. Criar uma negação de uma coisa, às vezes a gente cria toda uma história sofisticada, mas a base que está aqui é a distorção. A gente está distorcendo, criando lógicas aqui que nem existem para distorcer. E aí eu percebi muito isso, que as pessoas começam a negar a fobia, dizem, não, nem é uma bobeira minha, eu preciso parar com isso, só que todas as vezes que aparece o objeto da fobia... Ela não controla as emoções. Controla. Então, as pessoas... Qual é a principal estratégia de quem está nisso? Evitar. Porque, assim, se eu evitar... Sabe aquela coisa assim, se eu evitar o problema, vai passar? Sim. E só piora? Só piora. É exatamente isso. E ainda voltando na outra questão que eu estava falando, já introduzindo um pouco como que isso tem relação com a fobia, meio que já está ficando óbvio, né? Você distorce a realidade, enxerga uma coisa que não está ali ou que não está ali nas proporções. Por exemplo, tem gente que distorce o tamanho, por incrível que pareça. A pessoa, conscientemente, ela olha e sabe que é pequeno. Por exemplo, uma barata pequena, uma lagartixa desse tamanho. Conscientemente. Inconscientemente, está lá uma barata desse tamanho, assim, sei lá, de repente de 3 metros, 4 metros. Para quem não tem uma fobia, imagina se tivesse na sua frente agora uma barata de 5 metros de comprimento. Qualquer pessoa teria uma reação de pular, gritar, meu Deus! É um Pokémon evoluído. Saiu do bueiro lá da Tartaruga Ninja, uma barata gigante. E aí teria aquela mesma reação que você falou que teve lá, que a sua mãe achou que era um assalto, de tão exacerbada que foi a reação. Qualquer pessoa teria essa reação se visse um bicho desse tamanho. Então, o que de fato está em jogo aqui não é o que está passando aqui na consciência, nessa camada mais superior da consciência, mas o que está passando lá no inconsciente. E o inconsciente, de repente, está enxergando uma barata gigante, uma lagartixa maior do que um crocodilo. Sim, eu tenho um exemplo assim muito, muito claro aqui na minha mente de quando eu tinha fobia de barata. Eu estava trabalhando, né? E com relação ao tamanho. Estava trabalhando e, de repente, apareceu uma barata na minha mesa. Mas ela era muito pequenininha. Assim, filhote. Era assim, gente, sabe? Filhotinho de barata. E aí eu dei um grito, empurrei a cadeira, saí correndo, o pessoal veio, o que foi? Eu gritando, tem uma barata na minha mesa. E aí o pessoal procurou, né? Cadê essa barata? Com muito custo conseguiram achar. Não acredito não, Natânia. Você fez esse escândalo por causa dessa barata, depois até, assim, eu fiquei constrangida, né? Isso, porque para mim, não era porque ela era pequenininha, que na minha cabeça ela era, sei lá, do tamanho, assim, bem grande mesmo. Maior do que um monitor. Maior do que eu, assim. Aí depois, quando você acalma as emoções, né, que você vai voltando, aí você pensa, poxa, é mesmo, né? Era pequena e tudo, mas não põe ela de volta aqui não, porque senão a reação vai ser a mesma ou pior. Ou pior, exatamente. Então, é nesse nível, é no nível do inconsciente, do que está lá. A gente quer tratar isso de uma forma... Geralmente, as pessoas querem tratar isso nesse nível, nessa camada mais superior aqui da consciência, da lógica. Não, mas olha aqui o tamanho. A própria pessoa que tem a fobia, ela, igual você falou, ela consegue ter essa realidade. Não é igual um esquizofrênico que está
vendo o controle remoto falar, você é uma pessoa saudável,